Bem-vindo ao canal Yosef de David. Palavra viva. A consciência é um testemunho divino presente dentro de nós. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito no que andam nela. O homem se distingue de todos os demais seres vivos porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa realidade nos confere uma característica única, a capacidade de nos relacionarmos com o Criador, algo que nenhum outro ser possui. Além disso, recebemos dele a habilidade de criar, imaginar, projetar, construir e transformar. A função de criar é um dom exclusivo do ser humano. Temos a capacidade de resolver problemas, formular soluções, superar desafios e ir em busca do desconhecido. Diferente dos animais, não apenas agimos por instinto, mas pensamos, refletimos e temos consciência. Mas o que é a consciência? A ciência e a filosofia se deparam com grandes dificuldades ao tentar definir sua natureza. Muitos a consideram o maior mistério da existência humana, algo impossível de explicar plenamente. Alguns a descrevem como o aspecto mais misterioso de nossa vida. É como se fosse uma dimensão metafísica, invisível, mas presente em todos nós. O curioso é que, ao mesmo tempo em que é difícil explicar, todos sabem o que é consciência. Ela se revela na experiência de emoções, na dor, na compreensão do que vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos ou sentimos. É, na verdade, a única realidade do universo da qual temos plena certeza, pois cada um experimenta dentro de si. A palavra de Deus, no entanto, nos dá clareza sobre essa questão. A consciência é algo colocado por Deus em cada ser humano, mesmo nos que não creem. Paulo explica isso em Romanos 2, 14 e 16, mostrando que até aqueles que não conhecem a lei escrita têm em si mesmos uma lei gravada no coração. A consciência atua como testemunha, acusando ou defendendo, e será decisiva no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por meio de Cristo Jesus. Assim, a consciência é mais do que um mistério científico, é um testemunho divino dentro de nós. É um sinal da presença de Deus em cada ser humano, lembrando-nos de que não fomos criados para viver apenas pelo instinto, mas para refletir, discernir, escolher e buscar a verdade que vem do Criador. O ser humano carrega dentro de si a consciência do certo e do errado. Mesmo aqueles que não acreditam em um Deus Criador não podem negar a voz interior que os acusa quando praticam algo errado. Mas, como lidar com essa consciência que insiste em apontar nossas falhas? A Bíblia nos alerta que o Deus deste século tem cauterizado a mente das pessoas para que não cheguem à verdade, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Essa realidade evidencia algo único: a própria consciência já distingue o homem dos demais animais. Se é assim, como alguns ainda afirmam que o ser humano é apenas fruto de uma evolução de primatas? Basta refletir: nenhum macaco, por mais inteligente que seja, jamais criou algo novo. Continua sendo apenas macaco. O cérebro humano, por outro lado, é capaz de raciocinar, aprender, adquirir conhecimento e transmitir sabedoria de geração em geração. Mas de onde vem o pensamento, a memória, a capacidade de reflexão e a própria sabedoria do homem? Até que ponto os genes influenciam seu comportamento? A ciência, diante dessas questões, permanece em grande parte apenas no campo da especulação. Quanto mais olhamos para o ser humano, mais complexas se tornam as perguntas, e muitas continuam sem respostas. Ainda assim, vemos algo extraordinário: o conhecimento humano acumulado ao longo do tempo, responsável pelos avanços científicos e tecnológicos. Para alcançar isso, foi necessário que homens dedicassem suas vidas ao estudo da natureza e de si mesmos. E um dos maiores marcos desse processo foi a invenção da linguagem escrita, que permitiu registrar descobertas e transmiti-las às gerações seguintes. Esse dom, exclusivo do ser humano, revela a singularidade de sua existência. O próprio Deus Criador escolheu comunicar-se com a sua obra-prima, o ser humano, por meio da linguagem falada e escrita. O registro dessa revelação é a palavra, que nos permite conhecê-lo. Quanto mais nos aprofundamos em seu conteúdo, mais nos maravilhamos com a glória e a sabedoria do Criador. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, ou que até rejeitam a ideia de sua existência, precisam dele para viver. Afinal, ninguém consegue explicar plenamente a vida, a consciência, o mundo dos pensamentos ou a própria natureza humana. Não há explicação autossuficiente. Toda experiência exige vivência. Ninguém pode falar com propriedade sobre casamento sem jamais ter sido casado. Da mesma forma, não é possível compreender a Deus sem uma experiência real com Ele. Como disse Bertrand Russell, nada sabemos sobre a qualidade intrínseca dos eventos físicos, exceto quando eles são eventos mentais que vivenciamos diariamente.
Quando temos uma experiência consciente, aprendemos algo sobre a natureza intrínseca das coisas físicas, pois a experiência consciente é por si só uma forma de coisa física. Assim também é com Deus. Quem se aproxima dele com arrogância, apoiado em conceitos pré-estabelecidos e na sabedoria meramente humana, não encontrará comunhão verdadeira. Pois, como afirma a Escritura, a sabedoria do homem natural é loucura diante de Deus. O apóstolo Paulo declarou: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vivemos dias em que o mundo cambaleia como um bêbado, atônito diante dos acontecimentos que presenciamos. Os agentes do maligno agem com pressa, buscando arrastar o maior número de pessoas possível para a perdição eterna, pois sabem que o tempo lhes é curto. Contudo, há uma verdade inabalável: Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que as trevas tentem avançar, jamais prevalecerão sobre a luz. A mensagem central é clara: conhecer a Deus não é apenas uma questão intelectual, mas de experiência viva. Ele se revela àqueles que se aproximam com humildade, fé e coração sincero. E mesmo diante da escuridão que tenta dominar o mundo, podemos descansar na certeza de que a luz de Deus nunca será vencida. A luz para o mundo é Jesus. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você que é cristão já se questionou se suas prioridades refletem a missão de divulgar a palavra de Deus? Pergunte-se: o que posso fazer para ser luz neste mundo? A resposta é clara: apoie ativamente os que divulgam o Evangelho. Inscreva-se neste canal e ajude a alcançar mais corações sedentos.